Olá, eu sou a professora Roberta, eu sou professora de língua portuguesa do Focado no Edital e hoje eu estou aqui para resolver uma questão que caiu na última prova da UF, na prova realizada em 5 de setembro de 2021. Na minha opinião, essa questão foi a questão mais capciosa da prova, aquela questão que apresentou uma pegadinha, uma casca de banana e muita gente escorregou nela. Vamos lá. A questão é a seguinte: há 35 anos, nessa oração, o verbo haver foi usado na terceira pessoa do singular por quê? Bom, antes de lermos as alternativas, vamos entender em que contexto essa oração estava encaixada. O contexto era o seguinte: há 35 anos, decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Era caro demais importar máquinas, embalagens. Bom, então eu preciso saber por que nessa oração o verbo haver foi usado na terceira pessoa do singular. Bom, letra A, indica passado. B, concorda com o sujeito. C, age como verbo de ligação. D, antecede numeral. E é impessoal. Aqui de cara alguém poderia dizer: Roberta, eu eliminaria de cara a letra E. Porque eu sempre ouvi que o verbo haver, ele é impessoal quando ele tem o sentido de existir. E ali, há 35 anos, eu não vejo esse sentido. Ali não há esse sentido. Então, eu já descartaria de cara a letra E. Bom, será que o verbo haver, ele só é impessoal no sentido de existir? E o que significa dizer que o verbo haver, em alguns casos, é impessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre o verbo haver? Vamos lá. O verbo haver, ele é impessoal quando ele tem o sentido de existir. Isso é verdade. Exemplo: havia muitas pessoas na sala de aula. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que existiam muitas pessoas na sala de aula. Tá, e o que significa dizer que o verbo haver é impessoal? Significa dizer que nessa oração não há sujeito. Mas, Roberta, muitas pessoas não é o sujeito? Não. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: havia o quê? Havia muitas pessoas. Muitas pessoas é objeto direto, não é o sujeito, porque não há sujeito aqui, tendo em vista que o verbo haver é impessoal, ele tem o sentido de existir. Mas o verbo haver não é somente impessoal quando ele tem o sentido de existir. Ele também é impessoal quando ele tem o sentido de tempo decorrido ou tempo transcorrido. Exemplo: viajou há vários dias. Mas, Roberto, isso não é passado? Veja, vamos voltar ao contexto, né? Há 35 anos decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Roberto, eu li isso aqui e entendi que era passado. Mas veja, há 35 anos não traz a ideia de passado, mas sim a ideia de tempo decorrido. Quando eu falo de passado, eu posso estar falando de alguma coisa que aconteceu e ficou no passado, ou alguma coisa que estava acontecendo em um determinado momento do passado. Mas quando eu falo de tempo decorrido, eu digo assim, por exemplo, há 10 anos, veja, de 10 anos para cá, 10 anos em relação ao tempo atual. Há 10 anos eu estive em tal lugar. Então, 10 anos em relação ao tempo atual. Isso é tempo decorrido. E existe uma diferença. Veja que não é a primeira vez que esse tipo de questão cai em prova. Houve uma prova em que a banca colocou as seguintes opções. Letra A indica passado, não sei se era letra A, mas vamos lá. Letra A indica passado e letra C indica tempo decorrido. Muita gente marcou a letra A, indica passado. E errou. E essas pessoas depois, quando saiu o gabarito, elas entraram em contato comigo desesperadamente perguntando: Roberta, olha esse erro que a banca cometeu, cabe recurso? Eu falei: não, a banca não cometeu erro nenhum. Existe uma diferença sim entre passado e tempo decorrido. A banca está certa. E assim, realmente foram muitas pessoas que entraram em contato comigo, muitas pessoas cometeram esse erro. Erro que eu tenho certeza que você que está assistindo a esse vídeo não cometerá mais, tá? Então, de cara, o que podemos descartar aqui? Indica passado. Vamos descartar aqui a letra A, porque não indica passado, tá? Pegar a canetinha aqui azul e vamos riscar aqui a letra A. Está errada. Letra B. Então, vamos lá.
Nessa oração, o verbo haver foi usado na terceira pessoa do singular. Por quê? Indica passado? Não. Porque concorda com o sujeito? O que acabamos de falar? Que o verbo, no sentido de tempo decorrido, é impessoal. Se ele é impessoal, é porque não há sujeito. Então não concorda com o sujeito. Não há concordância porque não há sujeito. Concorda com o verbo de ligação? O que é verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele verbo que liga sujeito a predicativo do sujeito. Não há sujeito, né? E quais são os verbos de ligação? Ser, estar, vir a ser, tornar-se, transformar-se. Há muitos verbos de ligação. O verbo haver certamente não é um deles. E nesse caso aqui, se não há sujeito, como é que pode haver verbo de ligação? Se o verbo de ligação liga sujeito a predicativo do sujeito. Então, não. Vamos riscar também a letra C. Antecede numeral? Será que é por isso? É por isso que o verbo haver foi usado na terceira pessoa do singular? Não, não é porque antecede numeral. Nem existe essa regra. Vamos riscar também. Ficamos com é impessoal. A primeira, talvez, que algumas pessoas fossem descartar. Né? Não, ele é impessoal sim. Eu vejo, nós trabalhamos, acabamos de trabalhar com essa questão, né, do verbo haver, e nós vimos, opa, pronto. E nós vimos que o verbo haver não é impessoal somente quando ele tem o sentido de existir. Ele é impessoal também quando ele tem o sentido de tempo decorrido. Por isso, a letra E é a nossa alternativa correta. Ok? Bom, eu gostaria também de falar com vocês que no dia 7 de setembro nós teremos o aulão de língua portuguesa focado na UF, focado na Banca COSEAC. É o aulão da independência. Nada melhor do que num feriado você estudar, você ganhar tempo em relação a outros candidatos. Nesse aulão, vamos trabalhar com aquelas questões que são mais cobradas pela COSEAC. São as queridinhas, digamos assim, da COSEAC, que são coesão e coerência, regência verbal e nominal, crase e concordância verbal e nominal. Então eu separei 30 questões que certamente são questões que podem aparecer, claro, não iguais, mas de forma bem similar na sua prova, porque, como eu disse, são as queridinhas da COSEAC. Então vamos trabalhar com essas questões, com bastante teoria, com exemplos, com esqueminhas, tudo para que você possa se sentir confiante no dia da prova. Porque é isso que o focado no edital faz. O focado te prepara para que no dia da prova você esteja confiante. Tá? Então não perca o nosso aulão de língua portuguesa que vai acontecer no dia 7 de setembro. É muito importante que você comece a se preparar com muita antecedência para essa prova. E falando em preparação, eu queria também conversar um pouquinho sobre o nosso curso online preparatório para a UF. Mas Roberta, não saiu nem edital ainda. Mas você vai esperar sair o edital para começar a estudar? Sério? Muitas pessoas já adquiriram nosso curso online e já estão se preparando. Não marque bobeira. Se você for esperar o edital sair, você terá um tempo muito reduzido para estudar. E certamente as pessoas que começaram antes estarão anos-luz à sua frente. Então é preciso, se você realmente deseja ser servidor da UF, e vale a pena ser servidor da UF, se você realmente deseja isso, você precisa começar a se preparar com muita antecedência. Ah, Roberto, mas o meu receio é começar a me preparar agora e quando sair o edital, né, o edital sair diferente. Não há problema nenhum. O nosso curso ele é focado no edital anterior. Tá? Então, se houver qualquer alteração no novo edital, o seu curso também será alterado, sem nenhum custo para você. E nunca a alteração ela é radical. Não, geralmente altera uma coisinha, muda uma coisinha, outras vezes não muda nada. Às vezes não muda nada. E quando muda, é um detalhe. É um assunto a mais, um assunto a menos. Então, não há problema nenhum. Até lá, você já estará estudando, né? Você já terá absorvido muito conteúdo. E essa pequena alteração será realizada para você sem custo nenhum. Então, é muito importante que você comece a se preparar com bastante antecedência. O nosso curso está sendo gravado agora. Não é curso reaproveitado. Não é curso que nós já tínhamos gravado, não. O curso está sendo gravado agora. Então, é um curso que vale muito a pena. Todos os professores são professores que já trabalham com concurso da UF há bastante tempo. Então, realmente, o pessoal entende, o pessoal sabe o tipo de questão que cai na prova.
Então é isso, pessoal. Era o que eu gostaria de dizer a vocês. Eu espero que vocês se preparem conosco e aguardo todos vocês no nosso aulão da independência no dia 7 de setembro. Até lá!